Bom dia, galerinha. Nós estamos começando a nossa aula 3, polígonos regulares, segunda parte. O objetivo dessa aula de hoje é rever todo o conteúdo e tentar fazer mais atividades para vocês terem uma melhor aprendizagem. Vamos começar então. E os nossos três polígonos regulares que nós vamos estudar, o primeiro é o triângulo equilátero. Galerinha, tudo que vai ser exposto aqui, nenhuma fórmula é fornecida. Então você tem que memorizar, tentar entender como que o professor chegou na aula anterior, né? Na aula 2, certo? Vamos lá então, só colocar todo o formulário para a gente poder trabalhar. Então, L, o triângulo equilátero possui os três lados iguais e os três ângulos também iguais. A altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Área, L quadrado raiz de 3 sobre 4. Triângulo equilátero inscrito, triângulo equilátero dentro da circunferência. O que você deve saber quando isto acontece? Que o raio equivale a 2 apótemas, ou o raio igual ao lado raiz de 3 sobre 3, ou o raio é 2/3 da altura. Triângulo equilátero circunscrito, triângulo equilátero fora da circunferência. Então, o triângulo está fora e o círculo está dentro. O que você deve saber? Você deve saber que o raio, neste caso, o raio do círculo é igual à apótema, que é igual a 1/3 da altura. Ou o raio igual a apótema, que é igual a L raiz de 3 sobre 6. Vamos fazer alguma atividade sobre esse assunto. Primeiro, tem-se um triângulo equilátero em que cada lado mede 6. Determine. Item A. O raio do círculo circunscrito a esse triângulo. Primeira dificuldade. Círculo circunscrito. O que significa isso? Que o círculo está fora e o triângulo equilátero está dentro. O lado mede 6. Vamos começar. Então, o raio é igual a L raiz de 3 sobre 3. Se ele quer saber o raio, exposto no slide anterior, que o raio é igual a L raiz de 3 sobre 3. Então, é só substituir. Nesse caso, então, o raio equivale a 2 raiz de 3. Item B. A altura do triângulo. A altura do triângulo é L raiz de 3 sobre 2. Então, nós já temos o lado que é 6, então é só substituir. 6 raiz de 3 sobre 2. Dividindo 6 por 2 vai dar 3 raiz de 3. Item C, o raio do círculo inscrito no triângulo. Galerinha, vamos fazer algumas observações aqui. O raio seria isso aqui, ó. Deve botar de outra cor aqui, você tem um verde aqui, que é melhor aqui, ó. Aqui, né? O que vai ser isso aqui, ó? Esse é isso que ele quer saber, certo? Essa parte aqui, né? O professor destacou de verde aqui. Ele quer saber o raio do círculo circunscrito, certo? Nesse caso, o raio vai ser o que, galera? Vai ser o apótema do triângulo equilátero, certo? Então, vamos lá. Então, o raio é igual a apótema do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 6. Substituindo o L igual a 6, então, nesse caso, o raio é igual a 3. Exemplo 2. Na figura, o triângulo ABC é equilátero e está circunscrito a um círculo de centro O e raio 2. AD é a altura do triângulo, sendo E o ponto de tangência. Determine a área do triângulo em centímetros quadrados. Então está aí a figura, então ele quer achar a área do triângulo. Para determinar a área do triângulo equilátero, se você tiver a fórmula em mão, o que eu preciso encontrar do triângulo equilátero? Eu preciso encontrar o lado dele. Então, quando eu encontrar o lado do triângulo equilátero, é só substituir na fórmula e acabamos. Então, vamos começar primeiro passo.
Ele deu o raio que mede 2. Então, o OE, que é igual ao OD, é igual ao raio, que é igual ao apótema. Então, nesse caso, nós já temos que o apótema do triângulo equilátero mede 2. Por quê, galera? Porque nesse caso, aqui, ó, tá? Esse vai ser o raio, que é igual ao apótema. Então, segundo passo. O raio, que é igual a apótema do triângulo equilátero, é L raiz de 3 sobre 6. Então, se eu já tenho o raio, eu vou substituir o raio, que vale quanto? 2. E vou determinar o valor de quem? Vou determinar o valor de L. Nesse caso, L vai dar quanto? 4 raiz de 3. Lembrando que o prof fez todos os passos, né, de como chegar no lado. A partir do momento que eu determinei o lado, que é 4 raiz de 3, eu já posso calcular a área. Qual é a fórmula da área do triângulo equilátero? L quadrado raiz de 3 sobre 4. Vou substituir o valor do lado, que eu acabei de encontrar, que é 4 raiz de 3. Então, o que vai ficar? Vai ficar, então, aqui vai dar 2 ao quadrado, que vai dar, desculpa, 4 ao quadrado, que vai dar 16, e a raiz é o corpo. Então, vai dar 16 vezes 3, vezes raiz de 3. Multiplicando e dividindo esse troço todo, vai dar 12 raiz de 3. Vamos lá, galera. Quando o triângulo equilátero estiver fora, o raio dele é igual ao apótema de quem? Do triângulo equilátero, certo, galera? 3. Qual é a área de uma circunferência inscrita? Circunferência dentro. Em um triângulo equilátero, sabendo que esse triângulo está inscrito em uma circunferência de comprimento igual a 10π. Está aí o nosso desenho. Primeiro passo. O comprimento de uma circunferência é 2πr. Vou substituir o valor do comprimento que ele deu, que é 10π. Vou encontrar então o raio, que é igual a 5. Galera, tomar bastante cuidado. Aonde que você vai colocar esse raio no desenho, né? Aí, ó, esse segmento ali, então vale 5. Segundo passo. Você vai pegar a fórmula que o raio, nesse caso, é igual a 2 apótemas. O raio você vai substituir e significa que o apótema vale quanto? 5 sobre 2. Terceiro passo. Se você tem um apótema, você vai substituir, né? Porque ele quer... o que ele quer saber? Ele quer saber a área da circunferência inscrita em um triângulo equilátero. Então, ele quer saber a área desse círculo que está inscrito no passo 3. Opa, para saber a área, o que o prof tem que saber? O prof tem que saber o raio. Então, quanto vale esse segmento aqui, galera? Vamos ver? Então, o raio, nesse caso, que é igual ao apótema, é igual a 5 meios, né? Então, aqui. Ó, então, isso aqui vale 5 meios. Então, se eu já tenho o raio, eu posso calcular a área da circunferência. Como se calcula a área da circunferência? Πr ao quadrado. Então, vamos substituir o raio, que é 5 sobre 2. Então, isso vai nos dar 25π sobre 4. Vamos falar um pouco do segundo polígono regular, que é o quadrado. Vamos ver se vocês lembram todas as fórmulas do quadrado. Vamos lá. Área, L ao quadrado. Perímetro, 4L. Diagonal, L raiz de 2. Quadrado circunscrito à circunferência. O quadrado está fora. O que você tem que saber quando o quadrado está fora? Que o raio é igual a apótema, que é igual ao lado dividido por 2. Quando o quadrado está dentro da circunferência, o que você deve saber? Você deve saber que o raio é L raiz de 2 sobre 2, ou seja, o raio é a metade da diagonal. A diagonal quem é? L raiz de 2 dividido por 2. Exemplo. Um quadrado circunscrito a um círculo tem 64 metros de área.
A área é metros quadrados do triângulo equilátero inscrito no mesmo círculo. Vamos lá, o quadrado do círculo inscrito está aí exposto. Primeiro passo, o que ele nos forneceu? Ele nos forneceu a área. A área é igual a 64. Então, eu pego a forma da área do quadrado e vou substituir. Então, nós vamos encontrar o lado que é igual a 8. Galerinha, tomem bastante cuidado. Se eu encontrei o lado do quadrado, automaticamente, o que eu posso encontrar do círculo? Eu posso encontrar do círculo o quê? O raio. Então, se eu tenho o raio do círculo, então, galera, quanto que vale o raio aqui? Vamos ver? O raio vale quanto? Vale 4. E esse raio vai ser o que do quadrado, galera? Esse raio do círculo vai ser igual ao apótema do quadrado. Tá? Segundo passo. Então, tem o raio, que é igual ao apótema, que é igual a L sobre 2. Ó, aqui, vou até puxar uma setinha para você ver aqui, ó. Tá? Então, o raio é igual a 8 sobre 2, então o raio vai ser igual a 4. Terceiro passo. Então, ele quer agora a área do triângulo equilátero inscrito no mesmo círculo. Tá? No mesmo círculo. Então, vamos ver. Quanto que mede o raio desse círculo, galera? O raio mede quanto? 4 que a gente encontrou no passo 2. Para encontrar a área do triângulo equilátero, eu tenho que encontrar o que? O lado. Né? Para encontrar a área do triângulo equilátero, o POF tem que encontrar o lado. Então, vamos ver. Então, sabemos que o raio, quando o triângulo está inscrito, é L raiz de 3 sobre 3. Vou substituir o raio, o 3 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, e a raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Vou racionalizar, então o lado vai dar 4 raiz de 3. Se eu tenho o lado do triângulo equilátero, automaticamente agora eu posso descobrir a área. Vou substituir. O 4 raiz de 3, isso é, então 4 ao quadrado, 16, corta a raiz por 2, vai ficar 3, então resposta final, 12 raiz de 3, é a alternativa B. Questão 2, na figura, o triângulo AEC é equilátero e ABC é um quadrado de lado 2. Calcule a distância BE. Primeiro passo. O POF vai encontrar a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. Vou substituir o valor do lado do quadrado, que é 2. Então, a diagonal do quadrado é 2 raiz de 2. Segundo passo. A partir do momento que eu encontrei a diagonal do quadrado, eu já encontrei o valor do lado do triângulo equilátero, que neste caso a diagonal do quadrado coincide com o lado do triângulo equilátero. Então, o lado do triângulo equilátero vai medir 2 raiz de 2. Terceiro passo, nós vamos encontrar a altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Vou substituir o valor do lado, né? Vou substituir o valor do lado, que é 2 raiz de 2. Vou cancelar esse 2 com esse 2 e vou multiplicar o raiz de 2 vezes o raiz de 3 e vai dar a raiz de 6, certo? Quarto passo. Nós vamos pegar a diagonal e nós vamos dividir por 2. A diagonal quem é? 2 raiz de 2. Você está vendo que eu vou encontrar essa parte vermelha lá na figura. Então, vai dar raiz de 2. Está aí. E o verde, né, é o raiz de 6. Então, quem seria o D? O D seria o comprimento do segmento maior, que é a altura do triângulo equilátero, menos o raiz de 2. Então, o quarto passo seria quem? Quem vai ser o B? O comprimento maior, que é a raiz de 6, menos o comprimento menor, que é a raiz de 2. Quando eu pegar o raiz de 6 e subtrair do raiz de 2, eu vou ter o comprimento BE ou EB. Terceiro, a altura de um triângulo equilátero e a diagonal de um quadrado têm medidas iguais.
Super importante essa informação, galera. Medidas iguais, tá? Se a área do triângulo equilátero é 16 raiz de 3 metros quadrados, então a área do quadrado em metros quadrados é. Vamos começar. Primeiro passo. Ele forneceu a área do triângulo equilátero. Então, se ele forneceu a área do triângulo equilátero, eu vou substituir e vou encontrar o lado do triângulo equilátero. Vou substituir a área que ele forneceu. A partir disso, eu vou encontrar o lado. Então, o lado vai dar raiz de 64, que é 8. Então, o lado do triângulo equilátero é 8. Segundo passo. A altura do triângulo equilátero é igual à diagonal do quadrado que ele já falou no enunciado. Então, a altura do triângulo equilátero quem é? L raiz de 3 sobre 2. E a diagonal do quadrado quem é? L raiz de 2. Vou substituir o lado, encontrei que é 8. Vou pegar 8, vou dividir por 2. Vai dar 4 raiz de 3. Vou passar a raiz de 2 dividindo. Eu vou racionalizar. Então, o lado vai dar quanto? 2 raiz de 6. Esse lado é o lado de quem, galera? É o lado do quadrado, tá? Vou até destacar aqui. Esse lado aqui é do quadrado, tá? Então, vamos pegar a fórmula da área do quadrado. Como se calcula a área do quadrado? L ao quadrado. Vamos substituir o lado, que mede 2 raiz de 6. 2 raiz de 6 elevado ao quadrado. Isso não vai nos dar 4 vezes 6, que é igual a 24. Terceiro polígono regular é o nosso hexágono regular. Vamos relembrar muitas definições e fórmulas do hexágono. Vamos começar. Área. A área é 6L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Perímetro, 6L. A altura do triângulo equilátero é igual à apótema do hexágono. É super importante. A altura do triângulo equilátero é igual à apótema do hexágono. Vamos lembrar. E o apótema do hexágono, então, é L raiz de 3 sobre 2. Hexágono regular inscrito dentro. Está aí. O que você deve lembrar quando o hexágono está inscrito? Que o raio é igual ao lado. Hexágono regular círculo inscrito. O hexágono está fora. O que você deve lembrar? Que o apótema é igual ao raio, que é igual a L raiz de 3 sobre 2. Questão número 1. Função de festas na forma do hexágono regular, com 10 metros de lado, tem ao centro uma pista de dança na forma de um círculo, com 5 metros de raio. Imagem abaixo. A área é metros quadrados da região do salão de festas que não é ocupado pela pista de dança. Classificação da questão é uma questão simples, né? Não teria muitas dificuldades. Vamos lá. Primeiro passo. Nós vamos calcular a área do círculo. Então, a área do círculo é πr ao quadrado. Nós vamos substituir o raio, que é 5. Então, a área do círculo é 25. Segundo passo, nós vamos calcular a área do hexágono. A área do hexágono é 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Nós vamos substituir o lado, que é 10. Vai ficar 6 vezes 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 6 dá 600. 600 dividido por 4 dá 150 raiz de 3. Ele quer a área da região do salão de festa que não é ocupada pela pista. O que eu devo fazer, galera? O terceiro passo, eu vou subtrair a área do hexágono menos a área do círculo. Essa seria a sua resposta final. Questão 2. O apótema do quadrado inscrito numa circunferência é igual a 2. O lado do hexágono regular inscrito na mesma circunferência é. Então está aí, eu tenho um quadrado inscrito numa circunferência, certo? De lado 2. Tá? O apótema do quadrado que mede 2. Então, primeiro passo.
Se o apótema do quadrado mede 2, concluímos que o lado do quadrado mede 4. Segundo passo. Se eu tenho o lado do quadrado, nós podemos encontrar a diagonal do quadrado. Então, se eu tenho o lado do quadrado, eu posso encontrar a diagonal do quadrado. Então, a diagonal do quadrado vai ser 4 raiz de 2. Terceiro passo. Se eu tenho a diagonal, nesse caso, a diagonal dividido por 2, nós vamos obter o raio. Então, o raio vai dar quanto? 2 raiz de 2. Então, olha o que o prof fez. O prof, ele deu o apótemo, descobriu o raio, do raio descobri a diagonal, peguei a diagonal, dividi por 2 e descobri o raio do círculo. Então, o raio do círculo mede quanto? 2 raiz de 2. A partir disso, ele diz que tem um hexágono regular inscrito. Vamos colocar o hexágono regular inscrito. Você tem que dar uma olhada nas teorias. Toda vez que eu tiver um hexágono regular inscrito, o que podemos concluir, galera? O quarto passo. Toda vez que tiver um hexágono regular inscrito numa circunferência, o raio é igual ao lado do hexágono. Ou seja, o raio é igual ao lado do hexágono, que é 2 raiz de 2. Então, eu descobri quanto mede o lado do hexágono, que é 2 raiz de 3. Dados um quadrado e um hexágono regular, cujas áreas são 196 e 216 raiz de 3. E a equação x² menos 19x mais 84. Pode-se afirmar que as raízes dessa equação representam, respectivamente, em centímetros, as medidas do item A, apótema do quadrado e o apótema do hexágono. A B, o lado do quadrado e do lado do hexágono. O lado do hexágono e do perímetro do quadrado. O lado do quadrado e perímetro do hexágono. O apótema do quadrado e do lado do hexágono. Vamos ver qual das alternativas nós vamos assinalar. Primeiro passo. Nós vamos encontrar as raízes da equação. Nesse caso, o prof fez separadamente, né? As raízes da equação vão dar 12 e 7. Tá? Segundo passo. A área do quadrado, ele falou que é 196. Então, se eu tenho a área do quadrado, eu posso descobrir o lado. Então, ficaria a raiz de 196. Então, o lado do quadrado é 14. Terceiro passo. Se o lado do quadrado é igual a 14, eu posso encontrar o apótema. O apótema é lado dividido por 2. Se o lado mede 14, então eu sei que o apótema do quadrado é 7. Então, nós já temos a nossa primeira conclusão. O apótema do quadrado é 7. 7 é uma das raízes que a gente encontrou. Então, o que já não pode ser mais? A item B está totalmente descartada. A item C também. E a item D também. Agora, só sobrou o item A ou a item E. Vamos continuar. O 12 da raiz vai ser o quê? O apótema do hexágono ou o lado do hexágono? Vamos ver. Quarto passo. Ele deu a área do hexágono. Eu vou pegar a forma da área do hexágono. Vou substituir o 216 raiz de 3. Eu vou cortar a raiz de 3 com a raiz de 3. O 4 está multiplicando, passa a dividir. Desculpa, está dividindo, passa a multiplicando. E o 6 está multiplicando, passa a dividir. Multiplicando e dividindo, vamos ter que o lado é igual a 144. Então, raiz de 144 é 12. Então, esse 12 é o lado. Então, a alternativa A está descartada. Então, nossa alternativa correta, aí tem E. O 7 e o 12. O 7 é o apótema do quadrado e o 12 é o lado do hexágono. Questão 4. O polígono a seguir, em forma de estrela, em todos os lados iguais a 1 e todos os ângulos iguais a 60 ou 240. Está aí, então, a estrela. Então, algumas coisas, galera, nós vamos fazer.
super importante ali a interpretação dos 60 e 240. Aonde que está o ângulo de 60? O ângulo de 60 só pode estar aqui, né? Então aqui seria um ângulo de 60. Aqui 60, aqui, né? Aqui. Todos esses ângulos são de 60 segundo a informação. Aonde que está o ângulo de 240? 240 só pode ser esse ângulo aqui, né? Então esse é 240, esse é 240, todos medem então 240, certo? Então o que eu pensei? Eu vou fechar, né, os triângulos ali, né? Vocês estão observando o que eu estou fazendo? E eu vou colocar os ângulos. Se ele falou então que esse ângulo ali é de 60, né? Se aqui é 60, esses dois lados também são iguais, né? Então aqui embaixo, galera, se esses dois lados são iguais e aqui é 60, esse triângulo aqui só pode ser o quê? Equilátero. Então ali é 60, ali é 60, 60 mais 60 dá 120, então o ângulo que está fora só pode ser 120, porque 60 mais 60 mais 120 dá 240. Então chegamos à nossa primeira conclusão. A estrela é formada por 6 triângulos equiláteros e um hexágono regular. Então nós vamos calcular a área dos triângulos equiláteros. A área é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Vamos substituir o lado que é 1 e vai dar raiz de 3 sobre 4. Quantos triângulos eu tenho? 6. Então vou multiplicar por 6. Depois eu vou calcular a área do hexágono. A área do hexágono é 6L quadrado raiz de 3 sobre 4. Então a área do hexágono vai dar quanto? 6 raiz de 3 sobre 4. Então, qual seria então a área da estrela? A área da estrela, galera, seria o quê? Seria a área da estrela, seria a área dos 6 triângulos equiláteros mais a área do hexágono. Então, a área da estrela está aí. Somando os dois, 6 mais 6 dá 12 raiz de 3 sobre 4. Então, a área da estrela é 3 raiz de 3. Alternativa B. Galerinha, nós estamos fechando a nossa aula então, tá? Vocês têm várias atividades no caderno 1, tá? E mais uma lista de exercícios. Sugestão: façam primeiro a lista de exercícios, que ela é um pouco mais simples, certo, galera? Então, tenham todos um bom dia e valeu pela atenção.